A paz de Cristo a todos. Gostaria de convidar a todos para juntos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E nós estaremos estudando essa semana a lição 3, que tem como título Mantendo o Foco em Deus. Ela foi escrita pelo pastor Josué Ebenezer e o texto básico está em Esdras 4, de 1 a 3. Eu quero falar um pouquinho sobre a biografia desse pastor Josué Ebenezer. Pastor Josué Ebenezer de Souza Soares é esposo da Kátia e pai de Lucas, do Murilo e da Noemi. Ele é poeta, pastor, jornalista e escritor. Pastor da Igreja Batista do Prado, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. É graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, em Comunicação Social, com especialização em jornalismo pela Universidade Gama Filho. Pós-graduando em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão pela FABAT e é membro da ALB, Academia Evangélica de Letras do Brasil. Apresenta o programa Uma Chance em seu canal no YouTube. Pastor Josué Ebenezer. Nossa gratidão ao querido pastor e que o Senhor possa estar abençoando assim grandemente a sua vida. E ele faz parte também da Convenção Batista Fluminense, um dos pastores da Convenção Batista. Aqui está o nosso agradecimento. Quero começar, na verdade, fazendo algumas perguntas que está para agir, para pensar e agir. Primeiro, você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Tem esforçado para cumprir a sua missão aqui na Terra a partir da sua família? Então, é uma pergunta que fica nos nossos corações. Você tem consciência de que poderá enfrentar opositores, procurar cumprir sua missão? Tem pedido a Deus sabedoria para vencer os obstáculos? Você tem pedido? Você tem procurado manter, terceiro, o foco, não permitindo que as influências nocivas encontrem espaço na sua vida? Você tem exercido o discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não deixar de levá-los por ofertas tentadoras que possa vir a tentar e desviá-lo da sua missão? Então, irmão, a partir dessas perguntas, nós vamos fazer o estudo que é proposto pelo pastor Josué Ebenezer e que está mantendo o foco em Deus, mantendo o foco, né? Mas antes de nós começarmos o estudo bem diretamente, nós vamos fazer a leitura que está proposta aqui, que está em Esdras, livro de Esdras. Nós estamos nesse trimestre, nós estamos estudando Esdras e Neemias, que fala também sobre a reconstrução dos muros, né? Os muros, as leis, sobre as leis também. Então diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram o cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais, e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também lhe sacrificaremos desde os dias de Azar-Edom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. 3, versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesua e o outro chefe dos pais de Israel lhes disseram:
não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós sóis edificaremos ao Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então, a sabedoria desse governador, que na verdade, Zorobabel era governador, e eu quero ver aqui com os irmãos a biografia de Zorobabel. Zorobabel era neto de Joaquim, o penúltimo rei de Judá, e governou por 3 meses, e em 597 a.C., seu nome sugere o lugar do seu nascimento. Ele era filho de Seatiel, ou de Pedaias. Curiosamente, existem 2 referências diferentes sobre seria o pai de Zorobabel. Uma provável explicação é que Seatiel tinha morrido antes de ter filhos, e seu irmão Pedaias, de acordo com a lei do Liverato, tinha se casado com a viúva e se tornado pai de Zorobabel. Aqui, irmão, é a lei do Liverato. Essa lei era que, se morresse algum parente, o irmão sucederia a ele no casamento e suscitaria o filho. Não seria propriamente o filho dele, mas aquele primeiro filho seria do seu irmão, para honrar assim a pessoa, né? Uma lei muito bacana, assim, amigável, né? Vou dizer. E por causa disso, Seatiel teria sido considerado o pai, mesmo não tendo gerado, de acordo com as leis dos costumes judaicos. E no casamento do Liverato, o primeiro filho era considerado descendente do irmão mais velho, que havia morrido. Ou seja, Zorobabel podia ser considerado filho de Seatiel, ainda que seu verdadeiro pai fosse Pedaias. Para entender melhor a lei do Liverato, Deuteronômio 25, 10. Aí os irmãos... Zorobabel foi o primeiro governador de Judá depois do exílio na Babilônia. Então, ele era um governador, foi o primeiro governador depois que o rei Dário e Ciro decretou que eles poderiam retornar à sua terra natalina para edificar assim a cidade. O persa, e junto com o profeta Jesua, através de um decreto do rei Ciro, iniciou-se as obras de reconstrução do templo 3 anos depois do retorno à Palestina. Então, é isso aqui que eu queria deixar para os irmãos, né? Então, irmãos, o que esses homens queriam fazer? Eles eram um povo que foi levado pelo Esar-Adon para povoar aquele lugar, porque alguns de Judá foram levados cativo, e para que a terra também não ficasse deserta, os animais, e ficasse muito bruta, eles trouxeram essas pessoas. Aonde que surgiu o povo samaritano. Era um povo, uma mistura de gente, né? Só para os irmãos entenderem a razão pela qual eles não era permitido que eles construíssem o templo, porque era uma mistura de gente, de muita idolatria também. E qual é o objetivo de Deus? Que se tornasse uma nação santa que buscasse o único Deus. Mas vamos lá. O estudo de hoje se propõe a mostrar que, quando receber uma missão da parte de Deus, precisamos cuidar para cumprirmos com qualidade. Foi o que eles fizeram. Por quê? Porque se eles deixassem também, por outro lado, olha o que ele falou aqui no final do versículo 3. Edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então era a ordem que só eles poderiam. Ele não estava sendo egoísta também não, em outra parte, né? Então, eles tiveram qualidade e para tanto não perder o foco. Qual era o foco? A construção a reconstrução do muro e do templo de Jerusalém, onde era a casa de adoração deles, ao Deus de Israel. Então, irmão, nós vemos aqui o cuidado que esses homens tiveram. Zorobabel, o governador, o profeta Jesus, né, que foi despertado.
Não foi só Esdras nem Neemias, foi um grupo de gente. E aqui fala que, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim. Por que Judá e Benjamim? Porque foram as tribos, só essas duas tribos que ficaram junto. As outras tribos seguiram Israel, as tribos de Simeão, de Ruben. Aquelas outras 10 tribos ficaram à parte. Só ficaram essas duas tribos aqui, que era Benjamim e Judá. E os irmãos sabem por que Benjamim. Porque Benjamim era filho de José. Então diz assim, Deus de Israel, e chegaram-se a Zorobabel, aos chefes dos pais. Então, foi Neemias, Esdras e mais um grupo de gente, os príncipes, né? Como vamos dizer assim, Zorobabel estava nessa linhagem de príncipe, que foram, ele diz aqui, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais. Então, foi uma equipe da verdade. Primeiro ponto, ser, mas não pertencer. Irmão, nós estamos passando por esse processo aqui. Nós estamos aqui, mas não somos desse mundo. Como diz, estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Percebeu o fato que tanto Ciro quanto Dário I, reis das Persas, estavam determinados a cooperar com a reconstrução do templo de Jerusalém, e pode parecer estranho para muitos. Para esses soberanos, o que era fundamental para manter a paz no meio do povo era garantir o recolhimento dos impostos. Essas nações não foi só Judá, mas foi um império que foi ganhando força, o Império Persa, e foi conquistando povos. E desses povos está o povo de Israel. Mas o que eles fizeram? Era melhor ter a paz com esses povos, para não ter rebelião, e recolher os impostos para manter o império, porque era grande o Império Persa. Tanto persa, babilônico, né? Porque um foi calhando o outro. E garantiu o recolhimento dos impostos. Então, tanto para Ciro, né? Que é uma dinastia, e o rei Dário, Artaxerxes, esses reis que foram sucedendo, era importante ter os impostos. Mas sabemos que isso não era meramente uma questão política. Não. Como tudo acontece hoje em dia, não é só uma questão, os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, não é só uma questão política. Acima de tudo, havia um Deus que tem propósito, que usa a sua criatura do jeito que quer, na hora que precisa e como bem entender. Então, quando nós dizemos que Deus está no controle, é porque Ele realmente está no controle. A história está sendo escrita, mas Deus está fazendo a história acontecer. E aqui não foi diferente. Por que isso? Porque Ele já tinha profetizado por vários profetas que em um determinado tempo eles recolheriam esse povo novamente à terra. Depois de passados 70 anos, e os irmãos, isso aqui está na palavra do Senhor, eles viriam daquela terra e voltariam à terra. Um desses está aqui, eu até separei, que está em Isaías. E os irmãos depois podem conferir que é Isaías 44, 28. Diz assim, quem diz de Ciro é o meu pastor. Olha só quem está falando de Ciro, um rei persa, que não é da nação de Israel, mas ele diz, quem diz de Ciro é o meu pastor, cumprirá tudo que me apraz. Quem está dizendo isso? O Senhor, o Deus de Israel, vai cumprir tudo que apraz, dizendo, também a Jerusalém se edifica e ao templo funda-te. Então já está determinado, os irmãos podem ir lá em Isaías 44, 28, que está falando os profetas, Isaías, o profeta, já está falando. Jeremias também profetizou sobre isso aí. Então, irmão, os irmãos veem que Deus já tinha um propósito. Não foi só a política de Dário, de Ciro. Isso também acontece nos nossos dias atuais, irmãos. Deus está no controle e Ele tem um propósito para esse tempo presente que está acontecendo agora, com essa crise todinha, vou dizer aqui, né? Uma crise que surgiu através de uma enfermidade. Aprendemos a preciosa lição que somos deste mundo, mas não pertencemos a este mundo.
né? Estamos aqui temporariamente, porém adquiridos que fomos por alto preço em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus justificado. Então, Cristo comprou a nossa vida. Cristo resgatou. Na verdade, Cristo não comprou. Cristo resgatou. Ele pagou o preço. Eu vou dar minha vida e vou resgatar. Foi o que Cristo fez. Resgatou-nos. Pertencemos agora ao reino de Deus. Todo aquele que se entrega a Cristo, ele é cidadão dos céus, do reino de Deus. Quero destacar esse fato para lembrar que o cristão só conseguirá cumprir sua missão de forma satisfatória quando não priorizar as questões humanas. Então, irmãos, na verdade o cristão está nesse mundo temporariamente, também cumprindo uma missão de levar o amor de Cristo às outras pessoas, anunciar esse reino, porque a ordem é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Isso só será alcançado à medida que tiver consciência da sua missão. Então, quando que nós vamos cumprir? Quando nós tiver essa conscientização da nossa missão. A nossa missão é levar o conhecimento de que Cristo veio a este mundo e, como está aqui mesmo, ele pagou e nos justificou perante ele. Nós estávamos à parte do reino de Deus. Estiver afinado com o propósito de Deus. Então, quando nossa missão e nosso propósito estiver, nossa situação estiver afinada com o propósito de Deus para a sua vida, consagrar-se ao Senhor. Então, nós temos que consagrar, dedicar ao Senhor para uma vida útil, agradável, né? Então, é o que o ensino nos diz, que nós não somos estamos aqui, mas não somos daqui. Nós fomos resgatados pelo grande preço, o preço da cruz de Cristo. Nós agora pertencemos ao reino de Deus e nós temos que priorizar uma questão, a nossa missão. Qual é a missão do cristão? Falar do amor de Deus, espalhar pelo mundo inteiro que Cristo foi e virá novamente, né? Cristo não está voltando, Cristo virá. Ele foi e vai vir novamente. Pode parecer igual, mas não é, né? Segundo ponto para nós entendermos, Deus tem uma missão para os seus servos. Então, o propósito que Cristo comprou e agora nós temos um compromisso com Deus de divulgar esse reino dele. Quando a gente olha para o propósito da reconstrução do templo, a busca da glória da segunda casa para testemunhar do poder de Deus em Israel. Então, qual era o testemunho daquele povo, irmão? O povo foi levado cativo pela desobediência, pelo pecado que eles cometeram, que nós também cometemos pecado. E agora Deus estava trazendo do cativo, do sofrimento, da angústia, da separação. E como nesses dias também, irmão, vocês reparem que qual era o propósito? Reconstruir o templo, o lugar da adoração. Nesse nosso tempo agora, nós estamos... Algumas igrejas já voltaram, outros por questões não voltaram ainda. Mas a igreja... Tudo bem, nós adoramos a igreja. A igreja pode ser adorada, adoração na rua, em qualquer lugar. Mas o local de adoração que nós vemos é na casa de Deus. E ali faltava. E hoje nós vemos também um pouco assim. Mas o fato é que ele estava longe da sua pátria e ainda não tinha um lugar de adoração, que eles gostavam de adorar no templo. E aqui diz assim, que eles foram testemunha. Qual é a testemunha deles? O que eles iam testemunhar? Que eles foram levados para o cativeiro, mas Deus trouxe ou estabeleceu, glorificou a glória da segunda casa, seria maior, né? E agora estaria muito mais consciente pelo fato que eles passaram todo esse sofrimento lá no cativeiro. A humilhação que eles passaram. E a reconstrução de Jerusalém por intermédio de Neemias. O irmão sabe que Neemias foi aquele que intercedeu
pela reconstrução da cidade. A partir da reconstrução dos seus muros, percebeu como cada indivíduo tem um propósito divino para si. Esdras, da reconstrução da muralha de Jerusalém e da reforma religiosa. Então, aí começa de Esdras, quando Deus levantou, despertou no coração dele, para que eles reconstruíssem a muralha, porque a cidade naquela época era toda fortificada das muralhas, elas era protegida pelas muralhas. E as reformas religiosas, trazer de novo a palavra pregada ali naquele lugar. E eram os livros que eles tinham no Antigo Testamento, as leis, os estatutos, as regras todinha. Que na verdade o Antigo Testamento continha leis. Tanto é que aqui quando nós lemos a lei do livrerato, né, que eu falei de Zorobabel, e era uma das leis que está na lei de Moisés. Porque foi uma lei para constituir uma nação, mas uma lei divina também. A partir da reconstrução de seus muros, perceberam que cada indivíduo tem um propósito divino para si. Esdras, da reconstrução da muralha de Jerusalém e reforma religiosa. Neemias, da influência junto a Artaxerxes e também da reconstrução da muralha de Jerusalém e da reforma religiosa. Então, ele foi influente para com o rei e também das reformas religiosas e reconstrução da muralha. Zorobabel, como líder cívico, o governador, da reconstrução do templo. Jesua como sacerdote. Então, os irmãos percebem que Deus está estabelecendo funções e ordem, porque foram levantados governador, uma cidade precisa de um governador para governar. Foi levantado pessoas para fazer a legislatura, né? Que seria, no caso, os deputados, né? Vou dizer aqui. E o líder sacerdotal para fazer religioso, o sacerdote, o líder espiritual. Também na reconstrução do templo, Ageu e Zacarias como profetas, que falam a palavra de Deus ao povo. Então, aqui, irmão, há um conjunto que Deus estava restabelecendo. Não só a reconstrução, não. Ele trouxe todo o conjunto para a formação do seu povo. Na verdade, ele estava reconduzindo a nação de Israel, que seria essas duas tribos, né? Porque as outras não têm menção, se retornaram, não sei. Né? Como servos do Altíssimo, devemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e viver para agradar a Ele. Então, o propósito nosso é que nós fomos feitos para a honra e glória dEle. Né? Nós fomos feitos para adorar a Deus, para amar a Deus, para glorificar o seu nome. A nossa caminhada terrena pode nos apresentar barreiras e obstáculos que dificultam, mas devemos estar atentos. Então, nós sabemos que no mundo tereis aflição. O próprio Cristo mesmo disse, no mundo. Então, nós temos que estar preparados para os obstáculos. O apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante. Ele sabe estar na riqueza e na pobreza, na miséria, nas dificuldades. Ele sabe superar. Porque o propósito dele, a visão dele, o foco dele era Cristo. E ele mesmo fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cristo é o autor. Quando você fala o autor, você lembra de uma obra-prima, de um livro, você fala o autor do livro, o autor daquela obra-prima. Então, Cristo é o nosso autor da nossa fé. Então, irmãos, nós vemos aqui que o primeiro ponto é ser, mas não pertencer. Devemos estar aqui e não pertencer a esse mundo. Né? Devemos ter uma missão, para... Deus tem uma missão para nós. Né? Deus tem uma missão para os seus servos, que somos nós. Agora, terceiro ponto, identificando os opositores do projeto de Deus para nós. Então, toda ação tem uma reação. Não é assim? Então aqui diz assim, o que aconteceu? O texto básico nos remete para a realidade
de que o nosso sucesso pode atrair aliados de última hora. Então, o que o texto está dizendo? Que chegou esses inimigos, na verdade eram inimigos, mas fazendo de amigos. O título aqui em cima diz: o samaritano acusa os judeus ao rei Artaxerxes e a reconstrução do templo é proibida. Quando os irmãos, adiante do texto, os irmãos veem isso. Então diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram no cativeiro, edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Azar-Adom. Então, irmão, esse é o rei da Síria que nos mandou para aqui. Os irmãos reparem que quem mandou foi o império. E a continuação desse império, porque, como eu disse, o império foi absorvendo outro império, né? Os assírios, os babilônios, e agora os medos e os persas. Só para os irmãos tá entendendo a nossa colocação aqui. Então, diz que esse rei, Azar-Adom, que ele tinha levado, eles sacrificaram. Mas por quê? Porque talvez alguns falharam, que tomavam conta da lei, não falaram que eles não poderiam estar ali. Talvez eles não buscaram nos pergaminhos, nos livros, como que deveria ser feito o sacrifício ao Senhor. Que na verdade os templos serviam para apresentação do sacrifício do cordeiro, né? Então vamos lá. Esses que estavam querendo ser aliados deles, na verdade era inimigo, que iria atrapalhar a obra. Imagina, se eles deixassem, daqui a pouco seria até impedido, porque o rei não ordenou. O rei Artaxerxes, pelo decreto de Ciro, não tinha permitido que ninguém, só eles. Então poderia alguém levar lá, tem um povo lá que está misturado, que está edificando o templo. Poderia até ser um propósito de impedir a obra. E diz assim, aliás, de última hora, que no lugar de somar poderão desagregar e provocar perdas. Então, esse é quando nós identificamos o opositor do projeto de Deus para nós. Opositores, né? Eles podem paralisar o crente. Desagregar e provocar perdas. Diz o texto que o avanço da obra da reconstrução do templo chega aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim. O que isso quer dizer? A reivindicação deles. Então, como já li aqui, está falando: deixa-nos identificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nos temos sacrificado desde os dias de Azar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Eles foram transportados lá. Está em Esdras 4:2, né? É bem provável que os líderes da reconstrução do templo tivessem tido um momento de instabilidade. Olha só. Hoje, irmão, muitas pessoas, para ter membros na igreja, líderes, pastores, eles abrem mão de algumas coisas, né? Hoje, vou falar que uma certa religião, não vou mencionar o nome dela, mas todo mundo sabe, que está aceitando o aborto. É perigoso isso, né? Perigoso, porque o aborto já tem uma vida ali, microscópica, mas tem. E é onde surge a vida, né? Os irmãos, tem um texto que fala sobre o homem chamado Onã. Eu acho que é Onã o nome dele mesmo. E ele, quando foi o filho de, acho que é de Rubi, acho que foi um dos filhos de Rubi. Então, aonde que, aliás, Judá, aonde que o que tinha que suscitar, justamente dessa lei, né, de suscitar o filho, que ele pegava e jogava, na hora de ter relação,
derramava a semente do chão. Com a maldade de Deus, matou ele. Permitiu que ele morresse. Por quê? Porque ali já está a vida, irmão. Então vamos lá. É isso que frequentemente, quando se enfrentam opositores, em qualquer época e lugar, quando forem instado a tomar decisão, se aceitaria ou não essa cooperação. Mas, por fim, tomar a decisão certa, como veremos mais adiante. Então foi onde eles deram essa resposta aqui. Não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós edificaremos o Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então era um decreto ali, estava estabelecido, para não ter problema, né? Imagina o fiscal chegar na obra e todo mundo de carteira assinada, e lá no meio tem um grupo lá que não está de carteira assinada, vai parar a obra por causa daquele grupo que não está de carteira assinada, que não está legalizado. Assim aconteceu, também poderia ter acontecido ali. Vamos parar essa reconstrução aqui, porque nós não deixamos esse grupo aqui de samaritanos reconstruir. Então eles foram prudentes. Alguns desafios nos são apresentados para nós não perdermos o foco, quando estamos diante de pequenos e grandes efeitos que nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu. Vejamos. Primeiro, para não perder o foco, é preciso ter consciência da missão. Então eles tinham essa consciência, que só eles poderiam construir o templo. É fácil perder o foco quando não se tem certeza de qual o propósito da sua existência terrena. Então, qual o nosso propósito diante de Deus aqui, irmão? A nossa missão terrena aqui, uma vez que você aceita Cristo, agora você vai anunciar o reino celestial para que essas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo venham fazer parte do reino celestial. Como você faz parte do reino celestial? Entrando pela porta. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos que só através de Jesus que a pessoa vai direcionada ao céu. Porque ele disse, eu sou a porta. Então se ele é a porta, ninguém, só ele pode abrir, né? Só ele pode deixar passar pela porta. Então, o propósito de Deus para a sua vida no sentido espiritual. Terreno, você vai ter material, vai ter família, vai ter... Mas, isso Deus permitir, né? Falando assim, uma colocação. Mas o sentido espiritual é isso. A salvação. Segundo ponto, não perder o foco, precisa saber que encontramos opositores. Então, na nossa caminhada aqui, nós vamos ter momentos de fragilidade, porque vão ter muitos opositores. E pela frente. E temos ciência ou conhecimento que não vamos agradar a todos. É claro. Por isso que o evangelho é difícil, irmão. Porque quando você... por exemplo, agora, né? Essa questão do aborto. Muitas pessoas vão questionar porque nós não permitimos o aborto. Então nós vamos falar, eu não posso permitir porque ali é a concepção da vida. E muitos vão entender que não é. Que muitas mulheres vão dizer que quando é estuprado, que ela tem o direito do seu corpo. Na verdade, ela tem o direito do seu corpo, mas ali, dentro do corpo dela, tem outro corpo, que é a criança. Então, ela tem direito ao corpo dela, mas e a outra? Como é que fica, né? Isso aqui é uma colocação. Precisamos nos preparar para a oposição, a começar do conhecimento da sua existência, né? Então, nós sabemos que tem esses opositores. Tem opositores da igreja. E os irmãos veem que a igreja, de todas as barreiras, ela é a mais perseguida. Nessa pandemia, as pessoas vão para a praia, vão se aglomeram, faz isso, faz aquilo. Mas a igreja é a única que tem que cumprir. E ela cumpre, porque ela é obediente. Né? Ela é obediente. Para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual. Então, para que nós não perdemos o foco na nossa missão, nós temos esse discernimento espiritual. Mas a oposição pode ser interna ou externa. Claro que os inimigos podem estar até dentro do recinto,
Cristo ele foi traído por pessoas de fora, ele foi traído pelo um que estava junto com ele, comia com ele. Tanto é que na ceia, ele estava lá na ceia e estava ali, né? E nós vemos que Judas foi o traidor. Como identificá-la? Como saber de onde veio? Como discernimento espiritual? Que é dom do Espírito. Somos capacitados a compreender o que os homens estão pensando, mas maquinando se há sinceridade ou se existe algo por trás das intenções daquele que se aproxima de nós. Nós podemos distinguir as intenções quando a pessoa tem malícia e quando não tem. Quando a pessoa tem boa intenção e quando a pessoa não tem. Então diz assim, a particular é do povo de Deus de forma geral. Quarto e último ponto. Para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. Foram que o governador Zorobabel, o profeta, o sacerdote Jesua, eles foram sábios, tiveram discernimento e eles falaram, olha, foram sábios, nós não podemos ceder por isso, assim e assim. Ele fez a colocação dele. Por quê? Primeiro que ele estava obedecendo a ordem de Deus. A ordem de Deus é para que eles... E outra é que o rei persa, Ciro, tinha dado somente a eles. E eles tiveram essa sabedoria. Vamos ler Tiago, que diz assim... Tiago diz assim, está aqui, até aqui no texto. A sabedoria, disse Tiago, a virtude a ser conquistada. Quem não a tem, deve pedir a Deus. Então, se você não tem sabedoria, como diz o Tiago, nós devemos pedir a Deus. Se você está em dúvida se deve ou não, então a oração diante de Deus, peça e Ele vai te responder. Ou seja, em oração, até eu botei aqui parênteses. Agora, então nós falamos no primeiro ponto, ser, mas não pertencer. Deus tem uma missão para seus servos, segundo ponto. Terceiro ponto, edificando os opositores do projeto de Deus para nós. E agora, quarto e último ponto, fazendo a opção de manter o foco. Então você tem diante de você servir a Deus ou não servir, cumprir ou não se cumprir. Então diz assim, o uso dos dons de sabedoria e discernimento espiritual por parte dos líderes Zorobabel e Jesua, bem como os demais chefes dos pais de Israel, nesse contexto foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco. Essa foi a sabedoria, dos altos céus, envolvendo-se com quem poderia contaminar o seu projeto, que era tridimensional. Então, eles não estavam só se lidando com o inimigo, assim, o inimigo aparente, eles estavam lidando com o inimigo político. Eles eram políticos. Eles queriam mandar naquela terra. E os irmãos sabem que ali em Israel tem uma luta pelo aquele pedacinho de terra. Tem o povo palestino, que é árabe, sou até parente deles mesmo lá, não sei se vocês sabem, mas sou parente deles. Talvez eles nem confessem. Porque um é da linhagem de Ismael e o outro da linhagem de Isaac. Político, cultural e religioso. Olha só, porque eles criam em outras coisas, eles criam outros deuses. E Israel foi criado, formado por Deus para só adorar a Deus de Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Embora a questão religiosa e espiritual sobressaísse. Então a questão religiosa, embora a questão religiosa e espiritual sobressaísse, era mais religioso do que até político. O comportamento desses líderes contradiz o seguinte ditado popular: toda ajuda é bem-vinda. Nem sempre. Nem sempre toda ajuda vai ser bem-vinda. Por quê?
porque dentro daqueles ali que estão, pode se infiltrar inimigos, é preciso avaliar. E Deus pode nos capacitar a perceber isso. Se a ajuda oferecida vem para cooperar ou para instalar confusão no seio da igreja. Às vezes, no meio, o próprio Jesus falou uma parábola e os servos falaram, olha, Senhor, o inimigo veio e jogou o joio, que é parecido com o trigo, parece, mas não é. Tem forma, mas não é. A essência não é, o fruto não é. E eles falaram, quer que arranquemos? Aí ele disse, não, ao teu tempo sem faremos. Então, o joio e o trigo estão juntos, mas quem conhece, quem tem discernimento, vai perceber que eles não são totalmente idênticos. E traz confusão dentro da igreja. Muitas vezes, como cristãos, somos instados a tomar decisões que a princípio nos incomodam, gerando incerteza e provoca contrariedade. Mas quando descansamos no poder de Deus, temos a consciência de que fizemos escolhas calcadas. Então, irmão, quando você tem a sabedoria, tem o discernimento do Espírito, quando você tem o Espírito Santo, quando você é íntimo de Deus, quando você tem uma comunhão plena com Deus, você vai logo perceber quem são os seus amigos. Os amigos de um cristão jamais vai querer que ele se desvie do caminho. Pelo contrário, o cristão vai atrair ele para o caminho da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que Cristo fez. João falou sobre isso. Conhecereis a verdade, e a verdade... Está lá no Evangelho de João, palavras de Jesus. Então, se conhecemos o Evangelho de Cristo, se conhecemos o poder de Deus, não no que pensamos ou que queremos, mas na mente de Cristo que nos dirige, então traz a paz de Cristo. Lembra que eu gosto de trazer essa saudação, a paz de Cristo. Porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Toda tranquilidade, toda a paz estaria. A paz de Cristo. Não é a paz do mundo, é passageira. Mas a paz de Cristo é permanente. Tem paz. Que faz o arbitramento sobre os corações fiéis. Então, nós somos livres. Livres para amar a Deus, livres para decidir, mostrando como anda a nossa segurança em Deus, nos enche de tranquilidade necessária para prosseguir nossa jornada terrena com alegria e fé. Então, o foco, a cooperação, quando nós mantemos o foco em Deus, é nisso, quando nós descansamos no Senhor, quando nós deixamos Cristo controlar a nossa vida. Então, já falei sobre pensar e agir, que foi as primeiras perguntas. Eu quero dizer que descansemos nessa paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Que nós possamos buscar sabedoria em Deus para perceber aquilo que nos afasta do foco de Deus, da perseverança, e que nós possamos cumprir a missão de nossa terrena aqui, que é proclamar o Evangelho de Cristo aos corações que ainda não se atentou para a tão grande salvação, que é a salvação da nossa fé. Eu quero orar juntamente com você agora e agradecer a Deus por mais uma oportunidade desse vídeo, que alcance mais corações para o reino dos céus, né? O reino de Deus. Querido Pai, poderoso Deus, santo e tremendo, justo, maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande, Deus único, verdadeiro. Fora de ti não há Deus. Há deuses que parecem Deus, mas não são. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Mas nós conhecemos que tu és um Deus vivo,
Tanto que é que o Senhor viu que nós podemos, como o apóstolo diz, nós podemos crer em Ti pela a criação que rege esse mundo. E quando nós olhamos, Senhor, para a criação, as montanhas, os mares, o fundamento dos céus, ó Pai, nós vemos que Tu és um Deus muito maior do que tudo isso que o Senhor criou. Nós ficamos perplexos, ó Deus, diante de tanta grandiosidade. E às vezes nossa mente não consegue compreender como o Senhor é perfeito, justo, maravilhoso. É porque nós somos limitados, ó Deus. E muitas das vezes não temos capacidade suficiente de entender. Mas o Senhor, que é conhecedor de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o entendimento. E como diz, que o Senhor tem pensamentos maiores para nós. Pensamentos de paz e não de mal. Por isso, Deus, eu quero te agradecer. Porque o Senhor traz novamente a nossa pessoa lembranças das coisas maravilhosas que o Senhor sempre está fazendo por nós. Todo dia, Senhor, o Senhor renova nossas forças, para que nós lembremos que nós somos pó e cinza, que necessitamos de Ti, necessitamos da Sua ajuda. Que fora de Ti, Senhor, fora de Ti, não podemos fazer nada. Só através de Ti, ó Deus. E eu quero agradecer pelos os que me acompanham, Senhor, sempre com esse vídeo. Que esse seja um canal de bênção. Que esse seja um canal, Senhor, que foi criado para honrar e agradecer a Ti. Para que outros conheçam que existe o Deus que reina sobre todos eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?